Amém, irmãos? Graça e paz, né? Vamos estar continuando, né, o nosso estudo. Hoje aqui na casa do nosso amado irmão Eduardo, mais conhecido como Dudu. Vamos avançar no nosso estudo. Temos falado da casa e o sacerdócio, né? O assunto da sexta subida, né, de Moisés. Um assunto bem extenso, a gente está indo devagarzinho, né, para estar esmiuçando o assunto. E temos falado do assunto da casa e sacerdócio. E agora estamos falando das vestes, né, sacerdotais. Já falamos que essas vestes é o revestimento de Cristo, né? Todos nós somos sacerdotes, não é algo para uma classe de irmão especial, né? Mas o sacerdócio é para todo filho de Deus, né? Fomos feitos um reino de sacerdotes. Todos aqueles que estão debaixo do sangue do Senhor Jesus, né, e se batizaram, que creram no Senhor, já são sacerdotes. E agora começa um processo de se vestir de Cristo, né? Se despir do velho homem e se vestir de Cristo. Então a gente já tocou um pouco nesse assunto, né? Hoje a gente vai avançar, né? Vamos avançar com a graça do Senhor. E a gente falou um pouquinho, começamos a falar do éfode, né, na semana passada, são as ombreiras, né? E hoje a gente vai continuar tocando em mais alguns assuntos com relação ao éfode e o peitoral, que são assim as partes mais complexas das vestes sacerdotais. Se der, a gente avança mais um pouco. Se não der, a gente fica só mais no éfode, peitoral e o cinto, né? Que eles são juntos. Então vamos começar lendo, né, o texto de Êxodo, né? Está aqui em Êxodo 28. Versículo 6. Êxodo 28, a partir do 6. E a gente vai ler também, irmãos, a gente vai ler com a parte do éfode, né? E a parte também do peitoral do juízo, que começa a partir do versículo 15. Começa o assunto do peitoral do juízo, que essas duas peças elas são ligadas. Então muitas das vezes a gente está falando o assunto do éfode, né? Que aqui na minha escritura vai estar como, na minha escritura está como estola sacerdotal. Versículo 6, e farão a estola sacerdotal, né? Aqui é, oi? Colete sacerdotal. Então, porque é como se fosse um colete mesmo, que pega aqui o cinto, ele não pega na cintura como a gente veste cinto hoje, né? Mas o cinto seria aqui na altura debaixo do peito aqui, né? O cinto do sacerdote, e vai ser como um colete, né? Mas o éfode, na verdade, ele não é um colete, ele está mais parte da ombreira, né? E ele é interligado com o peitoral que pega aqui na frente e é junto às obras, essa obra do colete, cinto e o éfode, né? Então é uma questão só de tradução, né? Na minha está como estola sacerdotal. E tem alguma que fala éfode? A tua, a do Edson, a do Eduardo também fala éfode. Isso aí. Então vamos ler, né, do versículo 6, 28 do 6 até o 30. A gente vai fazer uma leitura toda, depois a gente vai vir comentando, né? Êxodo 28, do versículo 6 até o 30. E farão a estola sacerdotal, o éfode, né, de ouro, de estofo azul e púrpura, e carmesim, e linho fino retorcido, obra esmerada. Terá 2 ombreiras, que se unam às suas 2 extremidades, e assim se unirá. E o cinto de obra esmerada que estará sobre a estola sacerdotal será de obra igual, da mesma obra de ouro e estofo azul, púrpura e carmesim, e linho fino retorcido. Tomarás 2 pedras de ônix e gravarás nela os nomes dos filhos de Israel. Versículo 10. 6 de seus nomes numa pedra, e os outros 6 na outra pedra, segundo a ordem do seu nascimento, conforme a obra de lapidador, como lavores de sinete.
gravarás as 2 pedras com os nomes dos filhos de Israel, engatadas ao redor de ouro, as farás, e porás as 2 pedras nas ombreiras da estola sacerdotal, por pedras de memória aos filhos de Israel. E Arão levará os seus nomes sobre ambos os seus ombros, para a memória diante do Senhor. Farás também engastes de ouro, e 2 correntes de ouro puro, obra de fieira as farás, e as correntes de fieira penderás nos engastes. Aí agora versículo 15, que começa o assunto do peitoral. Versículo 15. Farás também o peitoral do juízo, de obra esmerada, conforme a obra da estola sacerdotal, ou éfode, né? O farás de ouro, estofa azul e púrpura e carmesim. Linho fino retorcido, o farás. Quadrado e duplo será de 1 palmo o seu comprimento, e de 1 palmo a sua largura. Colocarás nele engaste de pedras, com 4 ordens de pedras. A ordem 17. Colocarás nele engaste de pedra com 4 ordens de pedras, ou fileiras de pedra, né? A ordem de sárdio, topázio e carbúnculo será a primeira fileira, ou a primeira ordem. A segunda ordem, ou segunda fileira, né, será de esmeralda, safira e diamante. A terceira ordem será de jacinto, ágata e ametista. A quarta ordem será de berilo, ônix e jaspe. Elas serão guarnecidas de ouro nos seus engastes. As pedras serão conforme os nomes dos filhos de Israel, 12, segundo os seus nomes. Serão esculpidas como sinetes, cada uma com o seu nome, para as 12 tribos. Para o peitoral farás correntes como cordas de obra trançada de ouro puro. 23. Também farás para o peitoral 2 argolas de ouro, e porás as 2 argolas nas extremidades do peitoral. Então meterás as 2 correntes de ouro nas 2 argolas, nas extremidades do peitoral. As 2 pontas das correntes penderás nos 2 engastes, e as porás nas ombreiras da estola sacerdotal, na frente dele. 26. Farás também 2 argolas de ouro, e as porás nas suas extremidades do peitoral, na sua orla interior, junto à estola sacerdotal. Farás também 2 argolas de ouro, e as porás nas 2 ombreiras da estola sacerdotal, abaixo na frente dele, perto da sua juntura, sobre o cinto de obra esmerada da estola sacerdotal. E ligarão o peitoral com as suas argolas, as argolas da estola sacerdotal, por cima com uma fita azul, para que esteja sobre o cinto da estola sacerdotal. E nunca o peitoral se separará da estola sacerdotal. 29. Assim Arão levará os nomes dos filhos de Israel no peito, no peitoral do juízo, sobre o seu coração, quando entrar no santuário, para a memória diante do Senhor continuamente. Também porás no peitoral do juízo o Urim e o Tumim, para que estejam sobre o coração de Arão, quando entrar perante o Senhor. Assim Arão levará o juízo dos filhos de Israel sobre o seu coração, diante do Senhor, continuamente. Amém. Então a gente já vê, né, irmãos, que aqui no versículo, a partir do versículo 28, né, e ligarão o peitoral, ou estola sacerdotal, né, ou éfode, as suas argolas, a argola da estola sacerdotal, né? O peitoral, ele é ligado ao éfode, ou a estola, é unido, né? É uma peça só. Cinto, peitoral e éfode são unidos com argolas e tipo fieira de ouro, né, trançada, né, que a gente viu aqui, né? Correntes de ouro nas 2 argolas, né? Algumas correntes de ouro. Então elas são engatadas, né? As pedras são engatadas também com essa parte de ouro, né? Então
elas são unidas, né? E fala aqui, 28, no versículo, e ligarão o peitoral do juízo, né, que fica aqui no peito, com as pedras, né, que cada uma corresponde a uma tribo, né, de Israel, com as suas argolas, e as argolas da estola sacerdotal, que é o éfode, né, por cima com uma fita azul, para que esteja sobre o cinto da estola sacerdotal, ou éfode, né? E nunca o peitoral se separará da estola sacerdotal. Então é algo que é unido, nunca, o éfode ele nunca separa do peitoral, é algo que é unido, é uma peça unida, né, uma a outra. Então a gente vê aqui, né, que já a primeira coisa que a gente vê que o peitoral do juízo ele repousa sobre o éfode que segura ele nos ombros, né? Ele é preso pelo cinto e seguro pelo éfode, né, que é a responsabilidade, né? E vamos continuar vendo aqui, né? Vamos voltar lá para o versículo 6. E farão a estola sacerdotal de ouro puro, estofa azul e púrpura, carmesim e linho fino retorcido, obra esmerada. Terá 2 ombreiras que se unam às suas 2 extremidades, e assim se unirá. Só até aí. Então a gente vê que a estola sacerdotal, o éfode, né? Os materiais que eles eram feitos é o ouro, né? Ouro, o tecido de estofo azul, né? Púrpura, carmesim, linho fino retorcido, obra esmerada, terá as 2 ombreiras. Então a gente vê que o primeiro material, né? A gente lê quando a gente leu semana passada, falando dos materiais, né? Que o ouro vai falar da natureza de Cristo em nós, né? Que o Senhor ele nos fez participantes da natureza divina, né? Então ele nos fez participar da natureza divina. Então esses materiais vai falar do que nós somos em Cristo, né? Então o ouro, a natureza divina, né? O estofo azul, a natureza celestial, né? Que nós não somos dessa terra, somos peregrinos aqui, fomos feitos cidadãos dos céus, né? Então agora não somos mais homens terrenais, né? O púrpura fala das vestes reais, né? Púrpura é a cor da realeza. Então fala aqui que nós fomos feitos um reino, né, de sacerdotes. Então esse é o assunto da púrpura. E o carmesim fala do sangue derramado do Senhor, né, da obra. E linho fino também fala das nossas obras em Cristo, não do que nós somos, mas do que nós fazemos em Cristo. É o linho fino retorcido, né? Então a primeira coisa aqui que a gente vai ver, né, nesse detalhe desse versículo é que para nós exercermos a função sacerdotal, nós temos que estar participando da natureza de Cristo, né? Já temos que ter Cristo formado em nós. Nós exercemos o nosso serviço sacerdotal em união com Cristo, né? Que o significado desses materiais nada mais é que a nossa união com Cristo, né? Fomos unidos a Ele, né, no seu corpo, fomos batizados para dentro do corpo de Cristo, né? Então Cristo agora ele é o cabeça e nós somos o corpo de Cristo, né? Então estamos em união com Ele, Cristo em nós e nós em Cristo, né? Então esse é o tipo aqui desses materiais, né? Então a gente vai ver também que esses materiais ele vai percorrer por todo o assunto das vestiduras, né? Vai ser outro tipo né? Vai passar do éfode, né, para o peitoral, aí vai falar das sobrepeles, vai falar dos calções, né, mas sempre com esses mesmos materiais. O material não vai mudar, sempre esses mesmos materiais aqui, né, que fala da natureza de Deus, né, esse púrpura aqui também fala que ele está vestido nas nossas vestes sacerdotais, tem púrpura, fala também na delegação da autoridade, né, conforme a gente vai
tendo responsabilidade com as coisas do Senhor, né? Somos feitos, o Senhor Ele nos deu a graça, né? Foi nos dada a graça, mas quando nós temos a graça e lidamos com responsabilidade, nós somos revestidos de autoridade, né? É a autoridade delegada de Deus, né? Então nós somos uma autoridade de Deus mesmo aqui na terra. Esse é que vai falar o púrpura, né? Somos um reino de sacerdotes. E o éfode também já vimos semana passada que ele vai falar da responsabilidade, né? Que ele é aquelas duas ombreiras, né? Então são vários aspectos que o éfode ele toca. Primeiro é a responsabilidade. Nós temos responsabilidade por nós mesmos, pela nossa vida espiritual e pela vida dos irmãos também. Temos responsabilidade uns pelos outros, né? Aí vamos ver aqui 1 Timóteo 4,16, só para a gente relembrar. 1 Timóteo 4,16. Tem cuidado de ti mesmo e da doutrina, continua nestes deveres, porque fazendo assim salvarás tanto a ti mesmo como aos teus ouvintes, né? Então tente cuidado de ti mesmo. Então a gente tem que ter cuidado da nossa própria vida, né? Se examinar, né? Examinar a nossa vida espiritual, como é que está, como é que a gente está caminhando, né? Ter um cuidado de nós mesmos. E também da doutrina, né? A doutrina fala de Cristo, né? Doutrina dos apóstolos. O que era a doutrina dos apóstolos? Perseveravam na doutrina dos apóstolos. A doutrina dos apóstolos era Cristo mesmo. Quem é Cristo, né? Cristo, a pessoa de Cristo, a sua humanidade, a sua divindade e a sua obra, né? Então essa é a doutrina. Então essa é uma função do sacerdote, né? Cuidar de si mesmo e da doutrina, né? Das coisas do Senhor. Tem que vigiar com relação a essas coisas, né? Então é um cuidado. Em Atos 6, né, quando eles instituem a lei dos diáconos, os irmãos falam assim: nós cuidaremos da oração e da palavra, né? E se dedicariam mais à oração e à palavra. Oração e a palavra. Amém. Está falando aí. Amém. Né? Isso. Esse é um aspecto também do éfode, né? A responsabilidade, né? Fala os ombros, vai falar da responsabilidade com a graça, com a igreja, com os irmãos, com o serviço que o Senhor colocou nas nossas mãos. A palavra fala que nós temos um tesouro no vaso de barro. Sim. Um tesouro é o Senhor, né? Que foi nos dado, né? Temos um tesouro que foi nos dado. E nós temos que ter responsabilidade com o que o Senhor colocou diante de nós, com o nosso serviço. Então a gente pode pensar também que o serviço sacerdotal, que aqui as vestes sacerdotais é só para o pastor, só para o presbítero, mas não é só para o presbítero, é para todos, né? Todos somos um reino de sacerdotes. Então todos nós somos sacerdotes, mas cada um exercendo o sacerdócio naquilo que o Senhor colocou na sua mão, né? No qual é o serviço que o Senhor tem te dado, tem te encarregado na igreja, né? Para você ter cuidado daquele serviço ali e também dos irmãos também naquele serviço ali, edificar os irmãos com o teu serviço, né? Então é ali que você tem que ter responsabilidade, é ali que você vai ter autoridade, né? Cada um com a sua responsabilidade. Então essas vestes aqui, ela não é veste, não é uma coisa que é algo só para liderança, só para uma classe, né? Parece ser muito alto. Lógico, quanto mais responsabilidade, né, que os irmãos têm, mais autoridade, mais responsabilidade. Sim. Tem que ter mais responsabilidade. Quanto mais o Senhor dá, mais ele vai cobrar, né? Isso aí é óbvio, mas não quer dizer também que quem recebeu menos um pouquinho, que ele também não vai ser cobrado. O Senhor também vai cobrar, né? Então tenha cuidado de porque fazendo assim salvarás tanto a ti mesmo como a teus ouvintes, né? Então a gente vê aqui que está falando a salvação, aqui no caso, a salvação da alma, né? Não é a salvação do espírito. É o assunto da salvação da alma. Creio que os irmãos já entendem, a gente precisa entrar nesse detalhe. Né? E vamos ver aqui Atos 20 e 28. Atos dos Apóstolos 20 e 28.
atendei por vós e por todo o rebanho, sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos, para pastoreardes a igreja de Deus, a qual ele comprou com o seu próprio sangue. Né? Então, atendei por vós e por todo o rebanho. É parecido mesmo, versículo bem parecido, né? Então, tem cuidado por cada um, por nós mesmos e pelos irmãos, né? Sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos, para pastoreardes a igreja de Deus, o qual ele comprou com o seu próprio sangue. Então aqui já está falando já mais específico, uma palavra mais pastoral mesmo, né? Específica para os pastores, né? Então esse é o assunto do éfode, né? O primeiro assunto é responsabilidade. O éfode, ele vai falar da nossa responsabilidade em Cristo, com o serviço que o Senhor nos deu. A gente vê que os sacerdotes do Velho Testamento, né? Todos aqueles artefatos ali do templo, eles carregavam no ombro, né? Tanto a arca tinha aquelas argolas e tinha os varais, que eram para ser carregada como? No ombro, né? Que vai falar de Cristo, né? Da pessoa de Cristo, quem Cristo é, da sua divindade, humanidade, e da sua obra, que é a tampa do propiciatório, já vai falar da obra do Senhor, né? A mesa já fala da nossa comunhão, da nossa união com o Senhor, né? A mesa também tinha argolas e tinha os varais também, que os sacerdotes eles levavam nos ombros, sobre o éfode aqui. Era sobre o ombro. Então fala da responsabilidade na obra. O ombro sempre vai falar da nossa responsabilidade. Então quando a gente toca no assunto do éfode, o primeiro assunto é da nossa responsabilidade, com o que o Senhor tem nos colocado em nossas mãos. E é algo para todos os filhos de Deus, né? Para todos os irmãos. Ele nos fez um reino de sacerdote. Volta a frisar isso. Não é algo que é para o presbítero, ou que é para o pastor, para o irmão que é responsável, não. É para todos os irmãos. Se você é um filho de Deus, serve dentro da casa de Deus, e o Senhor tem te dado um serviço, no serviço que o Senhor tem colocado na tua mão, você tem que ter responsabilidade, né? No que o Senhor tem te dado. Esse é o assunto do éfode. E o outro aspecto, né, do éfode é a intercessão, né? Que a gente vai ver aqui, eu já toquei essa semana passada, vou falar de novo aqui, versículo 12, né? Êxodo 28, 12. E porás as duas pedras nas ombreiras da estola sacerdotal, por pedras de memória aos filhos de Israel. E Arão levará os seus nomes sobre ambos os seus ombros, para a memória diante do Senhor. Né? Então a gente vê aqui que Arão levará os nomes sobre os ombros dos filhos de Israel, né? Que é um tipo de intercessão, né? Você levar os irmãos em intercessão diante de Deus. Né? Então o éfode, ele vai falar de responsabilidade e de intercessão também, né? Esse é outro assunto, responsabilidade e intercessão. Está sempre lembrando dos irmãos, né? Interceder pelos irmãos, levando os irmãos diante de Deus, os problemas dos irmãos, né? As dificuldades, as debilidades dos irmãos, né? Diante do Senhor, em oração, intercedendo pela igreja, pelos santos. Então esse é um outro aspecto do éfode, né? É a intercessão. O outro aspecto que eu falei semana passada, né, que essas pedras que tinham na ombreira eram duas pedras de ônix, né, que essa pedra fala de José, né? Então cada pedra daquela dali que ela era colocada no peitoral, que a gente já leu aqui, né? Vamos ver aqui no versículo 18, Êxodo 28, 18. Do 17, Êxodo 28 a partir do 17, para ficar mais claro. Colocarás nele engaste de pedras, com 4 ordens de pedra, ou seja, 4 fileiras de pedra. A ordem de sárdio, topázio e carbúnculo. Então essa é a primeira fileira, né? Sárdio aqui seria
o correspondente a Rúben, né, que era o primogênito de Léa. Né, então a gente vê que é por ordem do nascimento, né? Então aí depois vai vir a segunda fileira, esmeralda, safira e diamante. A terceira ordem, jacinto, ágata e ametista. A quarta ordem de berilo, ônix e jaspe. Então ônix aqui, que é o penúltimo, corresponde a José, que foi o primogênito de Raquel, né? Que ele foi o penúltimo filho de Jacó, que era o primogênito de Raquel, e Jaspe Benjamim, né? Que era o caçula de José, que foi o último filho de José, né? Foi José e Benjamim, né? Os dois últimos com Raquel. Então, quando nasce Benjamim, Raquel falece, né, no parto dele. Então, Benjamim ele vai corresponder a essa pedra de jaspe, né? Então, a gente viu que ônix é a pedra que corresponde a José. E ela tá uma pedra de ônix em cada ombreira, que fala também da primogenitura, né? A gente tocou nesse assunto. Um assunto do éfode também, ele vai falar da primogenitura. E José, Rúben, que era o primogênito de Léa, perdeu a primogenitura porque maculou o seio lá do pai, né? Com Bila, né? Adulterou lá com Bila lá, e ele perdeu a primogenitura por causa do pecado dele. E daí, então, a primogenitura passa para... Ou melhor, a parte que a primogenitura tinha direito a três coisas. Era o governo, né, o reinado, governo, sacerdócio e a porção dobrada. Né? Então a porção dobrada ficou com José, né, da primogenitura, que eu vejo que são os dois ombros, né, uma pedra de ônix de um lado. Isso aí, José, ele ficou com a porção dobrada, tem direito a duas porções na herança. Então aí a gente já vê que o assunto é herança, não é salvação, né? Judá ficou com governo, com reino, né? Vê que de Judá veio o Senhor Jesus, né? A linhagem real, né? Da tribo de Judá. E Levi, no Velho Testamento, ficou com sacerdócio, né? Levítico, que agora no Novo Testamento mudou, né? Não é mais o sacerdócio levítico, agora é a segunda ordem de Melquisedeque, né? São reis e sacerdotes, né? O Senhor foi feito rei e sacerdote, segunda ordem de Melquisedeque. Mudou o sacerdócio, né? Não é mais o sacerdócio levítico, agora é um sacerdócio segunda ordem de Melquisedeque. Então essas ombreiras vão falar disso. Eu queria ler com os irmãos Apocalipse 7, para a gente entrar mais um pouquinho nesse assunto. Lá em Apocalipse 7. E a gente já vai entrando no assunto também do peitoral, porque como eles são unidos, às vezes a gente está falando... Tem coisas que a gente fala do éfode, no assunto do éfode, que você já está entrando no peitoral. E tem assunto do peitoral que também tu toca na responsabilidade. Por isso que você tem que ter responsabilidade, intercessão, mas o peitoral vai falar do juízo, porque você tem que aplicar juízo também. Então por isso tem que estar sempre junto. Então esse é o serviço sacerdotal. É você ter responsabilidade, intercessão, né? Mas também... cuidar, tratar com o pecado. A gente trata com o pecado. Você não pode fazer vista grossa para o pecado. Tem que haver um tratamento do pecado. Você tem responsabilidade, você ora, intercede, cuida, admoesta, né? Essas são as funções dos sacerdotes, de todos os irmãos, né? Animar os irmãos, exortar, né? Animar os irmãos quando estiver desanimado, exortar, orar com os irmãos, instruir, cuidar, né, dos irmãos, dar uma palavra pastoral. Mas quando a gente vê que aquele irmão ele continua, ele não avança, você tem que disciplinar, não tem como, irmão, né? Você já falou com misericórdia, no peitoral ele vai falar
O éfode e o peitoral fala da responsabilidade, mas também com misericórdia, mas também a aplicação do juízo. Então, Apocalipse, falei Apocalipse 7, né? Então, Apocalipse 7, a gente vai ver aqui a partir do versículo 5. Então, aqui a gente vai falar, é o assunto dos 140 mil selados de Israel, né? Então, aqui a gente não vai entrar no assunto de Apocalipse, mas a gente vai estar falando nesse assunto do éfode, né? Éfode, juízo, responsabilidade, juízo, herança, e que a gente pode perder herança também, que o Senhor ele aplica o juízo. É isso que eu queria mostrar para os irmãos aqui. Então a gente começa aqui, ó. Da tribo de Judá foram selados 12 mil. Então aqui primeira coisa que a gente observa que não tá na ordem de nascimento, está fora da ordem de nascimento. Começa com a tribo de Judá. Judá seria o quarto filho nascido, né? Esse seria o quarto, que corresponde à esmeralda. Judá corresponde à esmeralda, é o quarto filho nascido. Rúben, que é o primogênito, ó. Aí, da tribo de Rúben, 12 mil. O Rúben é o Sárdio, que é o primeiro. Da tribo de Gade, 12 mil, que é Jacinto. Ele é o sétimo filho. Da tribo de Azer, 12 mil. É a Ágata, a pedra correspondente a Azer é a Ágata. Ele é o oitavo filho. Da tribo de Naftali, 12 mil também. O Naftali, a pedra que corresponde a Naftali é diamante. Ele é o sexto filho. Da tribo de Manassés, 12 mil. Ele não é o quinto filho. Aí aqui tem uma coisa aqui que a gente... Essa tribo de Manassés aqui, 12 mil, Manassés ele é um dos filhos de José. Manassés ele é o primogênito de José. Né? José teve 12 filhos com Azenate, né? 2 filhos com Azenate. Primeiro o primogênito Manassés e o segundo caçula Efraim, né? Foram os 2 filhos de José no Egito lá, com Azenate, que era egípcia, que é uma figura do Senhor casando com a igreja gentílica, né? Então nasce ali Manassés e Efraim. Manassés é o primogênito, Efraim é o caçula. Então a gente vai ver aqui Manassés aqui como o quinto, da tribo de Manassés, 12 mil. Aqui a gente já vai começar vendo um juízo de Deus, porque o quinto filho aqui corresponde à tribo de Dan, seria Dan, é o quinto filho nascido. Mas se você ler todos esses nomes aqui, você não vai encontrar Dan aqui, porque Dan ficou de fora. Dan ficou de fora. No lugar de Dan entrou Manassés, que era um filho de José. Por que Dan ficou de fora? Como eu estou falando, aqui nós estamos falando de herança, né? Estamos falando de herança, não estamos falando de salvação. Então Dan, ele vê que foi aplicado um juízo na tribo de Dan, ficaram fora. Entende? 1 Reis 12, a partir do 25. 1 Reis 12, a partir do versículo 25. Fala da idolatria de Jeroboão. Fala assim, ó, Jeroboão edificou Siquém, na região montanhosa de Efraim. Então a gente vai ver aqui que já vai aparecer o nome de Efraim aqui, ó, que é o caçula de José. Não é isso? Então Jeroboão edificou Siquém na região montanhosa de Efraim, que é o primogênito de José, e passou a residir ali. Dali edificou Penuel. Disse Jeroboão consigo, agora tomará o reino para a casa de Davi. Agora tornará o reino para a casa de Davi. Se este povo subir para fazer sacrifício na casa do Senhor em Jerusalém, o coração dele se tornará a seu senhor, a Roboão, rei de Judá, e me matarão e tornarão a ele, ao rei de Judá. Pelo que o rei
tendo tomado conselho, fez 2 bezerros de ouro e disse ao povo: basta de subirdes a Jerusalém. Vês aqui teus deuses, ó Israel, que te fizeram subir da terra do Egito. Pôs um em Betel e o outro em Dan. Olha só, ele botou um bezerro de ouro em Betel e outro bezerro em Dan. Ó a tribo de Dan aparecendo aqui, ó. Então ele colocou um bezerro lá em Dan. E isso se tornou em pecado, pois que o povo ia até Dan, cada um para adorar o bezerro. Né? Então a gente vê aqui que quando teve a divisão, né? A divisão das tribos, né? Eles brigaram lá depois da morte de Salomão. As tribos se dividiu no reino do norte, reino do sul. No reino do sul ficou Judá, né? No reino do norte ficaram 3 tribos, né, se eu não me engano, embaixo, no reino do Judá. Não me lembro das 3 tribos, mas ficaram 3 embaixo e as outras todas ficaram fazendo parte do reino do norte. Então eles se dividiram, foi a divisão. Então eles o reino do norte começou a entrar em idolatria. Fizeram bezerros de ouro para adotar, botaram lá na região de Dan e eles iam lá naquela região de Dan ali para adorar o bezerro, né? E aquilo dali caiu em pecado pelo Senhor, né? E o Senhor, e o Senhor, a gente vai ver nos livros do Velho Testamento, o Senhor falando para Efraim, para se arrepender do seu pecado, para Dan também, né? A gente vai encontrar isso em Isaías, Jeremias, Ezequiel, nos livros dos profetas antigos, né? O Senhor sempre repreendendo, o Senhor sair da idolatria para voltar para o Senhor, né? Que nos leva a entender que eles não se arrependeram e continuaram nesse caminho, né? Então a gente vê aqui que primeiro, um dos aspectos que leva você a ficar fora perder parte da herança, é você entrar em divisão, né? Porque aqui a gente vê que o assunto é idolatria, né? Você entrar em idolatria e também dividir, né? Eles dividiram como? Você montaram como se fosse assim um sistema religioso rival, não, para os irmãos não irem para Jerusalém, né? A gente vê que Jerusalém é uma figura da plenitude de Cristo, né? De você estar na terra ali de Jerusalém, né? Então não podia, lá que estava o templo, o lugar de adoração, né? Então agora vamos fazer um bezerro aqui, agora ninguém vai mais para Jerusalém, vai ficar adorando aqui em Dan, né? Então eles se tornaram idólatras ali. Teve o juízo de Deus, caiu sobre eles, né, naquelas tribos ali, e se perderam. Essas tribos foram levadas cativo para a Síria, né? E as tribos do reino de norte se perderam praticamente. De vez em quando a gente vê alguns remanescentes hoje em notícia que estão voltando para Israel, mas muitos não sabem nem de que tribo que eles pertencem. Então em Israel hoje você vê a tribo de Judá, né, que formou a tribo dos judeus, né, deu origem aos judeus, que é da tribo de Judá. Os levitas, existem levitas lá, né, que são os levitas, eles ficavam espalhados, porque eles não tinham uma terra deles mesmos, então eles ficavam espalhados por todo o território, pelo reino do norte e o reino do sul. Então quando dividiu, ficou levita também na parte junto com Judá, né? E só restaram esses, né? Ali no reino de Judá. E tem uma outra tribo também que ficou, que eu não estou lembrando agora, não me lembro se foi Benjamim, eu acho que foi Benjamim também, que fica no reino do sul, se eu não me engano, não tenho certeza, né? Então a gente vê que eles se deram com a questão de divisão e idolatria, né? Por isso que a gente vai ver que voltar para Apocalipse 7, não vai aparecer na herança o nome de Dan, da tribo de eles, ficam fora da herança, né? Que está aqui no versículo 6, né? Apocalipse 7, 6. Agora versículo 7. Da tribo de Simeão, 12.000. Simeão ele corresponde a Topázio.
né? É o segundo filho. Da tribo de Levi, 12.000, que é o carbúnculo, ele é o terceiro filho. Da tribo de Issacar, 12.000, ametista. Da tribo de Zebulon, 12.000, berilo. Da tribo de José, 12.000, ônix. Olha o José aqui aparecendo como ônix. Então a gente já vê aqui aparecendo José, né? José, ele aparece aqui, 12.000, José e Manassés. Da tribo de Benjamim foram selados 12.000, e Manassés é Jaspe, é o caçula, né? É o último filho de Jacó. Então Benjamim corresponde a Jaspe. José, então aqui a gente já vê aqui José, ele com a porção dobrada da herança. Então vai aparecer aqui na questão da herança, tribo de José e Manassés, né? Correspondendo a essa porção de José, a porção dobrada na herança, que vai aparecer no éfode também a pedra de ônix nos ombros, nos dois ombros, né? Uma em cada ombro, com o nome dos filhos de Israel gravado, 6 numa pedra e 6 na outra, né? Então a gente vê duas tribos aqui de José, e a gente não vai ver também a tribo de Efraim, ela também fica de fora. Então a gente vai ver de fora aqui, a gente vai ver de fora aqui a tribo de Dan, fica de fora da herança, e a tribo de Efraim também fica de fora também, que a gente vai ver em Oséias 4,17. Oséias 4,17. Efraim está entregue aos ídolos. Efraim... irmão, obrigado. Efraim está entregue aos ídolos. Deixá-lo, tendo acabado de beber, eles se entregam à prostituição. Oséias 4, versículo 17. Vai falar de Efraim, que Efraim está entregue aos ídolos também, né? E se a gente for estudar esse livro de Oséias, a gente vai ver várias vezes nesse livro de Oséias falando sobre Efraim. No 5, Oséias 5, versículo 3. Conheço a Efraim e Israel, não me está oculto, porque agora te tens prostituído, ó Efraim, e Israel está contaminado. O seu proceder não lhes permite voltar para o seu Deus, porque um espírito de prostituição está no meio deles, e não conhece ao Senhor. A soberba de Israel abertamente o acusa. Quando a gente começa a ler essas exortações aqui com relação a Efraim, me parece que, assim, me dá a impressão, né, que Efraim, que ele ficava no meio dos irmãos das tribos ali, né, levando os irmãos a se dividirem mesmo, a entrar em idolatria, né? No versículo 5 ainda, versículo 9. Efraim torna-se assolado no dia do castigo entre as tribos de Israel. Tornei conhecido o que se cumprirá. Os príncipes de Judá são como os que mudam os marcos. Derramarei, pois, o meu furor sobre eles como água. Efraim está oprimido e quebrantado pelo castigo, porque foi do seu agrado andar após a vaidade. Andava pelos seus próprios caminhos, né? Idólatra, idolatria. E arrastava muito dos filhos de Israel também a isso, né? Então, por conta dessas coisas, Efraim também ficou fora, perdeu parte da herança. Capítulo 7, versículo 6, de Oséias ainda. Efraim se mistura com os povos, é um pão que não foi virado. Ele se misturava com os povos. E em algumas partes ele era amadurecido, mas em outra parte era cru, né? Aquilo que a gente já falou também muitas vezes, né?
Um lado assou demais e o outro lado não virou. Ficou imaturo em outra parte, né? Então, voltando lá para Apocalipse 7, né? A gente já vê, né, nessa questão aqui da herança das tribos de Israel, né? Que fica fora da herança, né? Não de salvação, o assunto aqui não é salvação, mas fica fora Efraim e Dan, duas tribos ficam fora. E entra José, né, com a porção dobrada. José e Manassés, ele entra no lugar de Dan aqui, como quinto filho, né? Então José, ele recebe 24 mil, né, como herança. Então não é uma questão de salvação, mas uma questão de herança. Né, o que nos diz isso, irmão? Como a gente está estudando a questão do éfode e do peitoral, né? Como a gente fala, o éfode, ele é unido ao peitoral. Então, quando você fala do éfode, do peitoral, o éfode, ele fala da responsabilidade, né, dos ombros, da intercessão pelos irmãos, de levar os irmãos diante de Deus, de exortar, animar, encorajar os irmãos, né? Isso tudo é função do sacerdotal dos irmãos. Levar pessoas a Cristo também, uma função sacerdotal. Aqueles que não conhecem o Senhor, levar essas pessoas a se arrependerem também é uma função sacerdotal. E aqui a gente vai ver que por conta de irresponsabilidade, né, idolatria, divisão, a gente vai ver aqui duas tribos que o Senhor, ele aplica o juízo. O que o Senhor quer dizer para nós hoje isso? Né, que o Senhor também, o juízo, ele pode ser aplicado em nós também. Né, da mesma forma que foi aplicado nessas duas tribos aqui, ficaram de fora. Né? Então o peitoral do juízo, ele julga o pecado, né? O peitoral, ele já está falando do julgamento do pecado. Quando o pecado, o Senhor, ele está demonstrando, o Senhor está exortando, o Senhor está cuidando, né? Mas a pessoa não toma uma posição diante de Deus, o Senhor vai e aplica o juízo, né? Como aqui a gente vai ver que foi aplicado na tribo de Dan e na tribo de Efraim, né? Ficaram de fora da herança. Aí a gente já está entrando no assunto do peitoral do juízo, né? Do tratamento com o pecado. O Senhor, ele é misericordioso, né? Ele é o nosso sumo sacerdote. Nós somos reis e sacerdotes, mas o Senhor, ele é o nosso sumo sacerdote, né? O Senhor, ele está cuidando de nós, está intercedendo por nós diante do Senhor, do Pai, né? Está apresentando o sangue por propiciação lá no Santo dos Santos, no lugar santíssimo. Amém. Mas se não tem, né? Se a gente trata a graça do Senhor com libertinagem e não com responsabilidade, o juízo vem, né? O Senhor, ele nos dá um tempo para se arrepender. O Senhor, ele nos trata com misericórdia, mas se não tem arrependimento, vem o juízo de Deus. Então aqui a gente já entra um pouco no assunto do peitoral do juízo. Vamos voltar lá para Êxodo 28. Então a gente vê aqui, né, no versículo 8: e o cinto de obra esmerada, o cinto de obra esmerada farás, estará sobre a estola sacerdotal, será de obra igual, da mesma obra de ouro, estofo azul, púrpura e carmesim, e linho fino torcido, né? Então a gente vai ver um pouquinho com o assunto desse cinto, né? Tinha um cinto, né, que prendia também o peitoral, né, e o éfode também, que afirmava ali tanto o peitoral como o éfode, ficava preso pelas argolas também, né, que a gente viu, de ouro, e pelas correntes de ouro ali, e esse cinto, né, esse cinto aqui a gente vai ver em Romanos 8, 31 a 39. Romanos, o que vai falar desse cinto, né?
Romanos 8, 31 a 39. Então fala assim, ó, Romanos 8, a partir do 31. Que diremos, pois, à vista destas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Olha a herança aqui, né? Mas ele nos dará a herança, mas por que o Senhor nos dará a herança? Porque houve uma obra na cruz, o seu filho foi entregue, né? Então, esse cinto, ele vai falar dessa segurança que nós temos pela obra de Cristo, pelo que o Cristo fez. Então, estamos seguros com relação a isso, né? Então estamos unidos a Cristo. Tu vê que esse cinto ele é feito, né, do que a gente falou, que é a natureza de Cristo, né? O linho fino torcido, o púrpura, carmesim, né? o azul, né? Que está falando da natureza mesmo do Senhor, que é formada em nós. Então, e essa é a nossa segurança, o que o Senhor fez por nós, né? Então, por conta do que o Senhor fez na cruz, nós estamos seguros. Esse é o nosso cinto. Estamos unidos a Ele, por conta do que Ele fez na cruz. Então, esse cinto que está ali na estola sacerdotal fala dessa segurança. É lógico, né, que existe um cinto ali nos assegurando algo, mas, né, o Senhor está intercedendo por nós, mas o Senhor ele quer ver responsabilidade, né, da nossa parte. Quando não tem responsabilidade, quando não tem, né, a gente não tem correspondência com o que o Senhor nos delega, né, o Senhor ele dá um tempo, tem a sua misericórdia, mas o Senhor, como ele vai aplicar o juízo. Se a pessoa continua tratando a graça de Deus com libertinagem, de qualquer jeito, como se fosse uma coisa qualquer, né, aí o Senhor ele vai tratar. Aquele que não poupou, versículo 32, a seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? É Cristo Jesus que morreu, ou antes quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus também. Intercede, a intercessão aqui, intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, a nudez aqui, ou perigo, ou espada, como está escrito: por amor de ti somos entregues à morte todo dia, fomos considerados como ovelha para o matadouro. Em todas estas coisas, porém, somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou. Porque eu estou bem certo que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas presentes, nem o porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Né? Então esse cinto ele vai falar da nossa segurança no sacerdócio, né? Quando a gente está ali tratando com responsabilidade, intercedendo pelos irmãos, né? Como fala lá para Timóteo, né? Timóteo lidar com graça, mas com responsabilidade, né? Tá lá, se eu não me engano, acho que é 1 Timóteo. Ele se esforçar na graça, né? Ou seja, nós temos a graça, mas temos responsabilidade com a graça. Então temos uma segurança diante de Deus no que o Senhor. E esse é o assunto do cinto, né? Aquele cinto ali do peitoral e da estola, né? Ou éfode, né? Hebreus 6, 17 a 20. Hebreus 6, do 17 a 20 também.
Porquanto se testifica, tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Portanto, por um lado, se revoga a anterior ordenança, por causa de sua fraqueza e inutilidade, pois a lei nunca aperfeiçoou coisa alguma. E por outro lado, se introduz esperança superior, pela qual nós chegamos a Deus. Aqueles sem julgamento são feitos sacerdotes, mas este com juramento por aquele que lhe disse: o Senhor jurou e não se arrependerá. Tu és sacerdote para sempre, por isso mesmo Jesus se tem tornado fiador de superior aliança. Ora, aqueles são feitos sacerdotes em maior número, porque são impelidos pela morte de continuar. Este, no entanto, porque continua para sempre, com o seu sacerdócio imutável. Por isso também pode salvar totalmente os que por ele se chegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. Com efeito, nos convia um sumo sacerdote como este, santo e inculpável, sem mácula, separado dos pecados e feito mais alto do que o céu, que não tem necessidade, como sumo sacerdote, de oferecer todos os dias sacrifícios, primeiro por seus próprios pecados, depois pelos do povo, porque fez isto uma vez por todas. Quanto a si mesmo se ofereceu, porque a lei constitui sumo sacerdote a homem sujeito à fraqueza, mas a palavra do juramento que foi posterior à lei constituiu o filho perfeito para sempre. Então o Senhor ele é o nosso sumo sacerdote, eterno, para sempre. Ele intercede por nós diante do Pai, eternamente. E nos dá segurança, segurança no serviço sacerdotal, Então, essa é a questão do cinto, É a segurança que nós temos em Cristo, na obra de Cristo, que Ele fez por nós e o que Ele fez em nós, Nos fez participantes da sua herança e fala da nossa união com Ele. Nós estamos unidos em Cristo, E esse fala de um cinto, Um cinto preso ali que não solta, atados a Cristo. Vai falar também desses materiais de ouro, das argolas, dos engastes, que as pedras elas são engatadas naqueles engastes de ouro, que fala também da natureza divina. Então nós estamos unidos a Cristo pela natureza divina, no que o Senhor fez por nós, em nós, na obra que Ele fez em nós, nos fez participantes da sua natureza, nos deu a sua vida, a sua própria vida, a vida eterna do Senhor. Se fez um conosco, nós em Cristo e Cristo em nós. Então estamos unidos em Cristo. Então esse é o assunto da parte do cinto, Que horas tem, irmão? É bom a gente... Vamos. Então a gente dá uma parada agora nessa parte do peitoral só, A gente falou mais do peitoral e na semana que vem a gente entra na parte falou mais do éfode, E aí semana que vem a gente entra mais no peitoral, a gente rumina um pouco, Com relação ao éfode, E semana que vem, ou na outra semana, a gente entra com a questão do peitoral, do juízo, Amém. Amém, então. Vamos estar